A paz do Senhor, amados. Para aquele que não me conhece, meu nome é Joyce Cerise. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixa o like, amados. Deixa o like que ajuda muito a obra a crescer. Tá bom, amados? Hoje eu quero falar sobre a oração mais poderosa para a restauração do seu casamento. Qual é a oração mais poderosa que nós temos para a restauração de casamento? Eu recebo diariamente muitas perguntas. Irmã, como que eu faço para orar pelo meu casamento? Irmã, ora por mim. Irmã, pede pro grupo interceder pelo meu casamento. Irmã, isso. Irmã, aquilo. Ora por mim. A oração, ela é uma conversa com o Pai. Então assim, amados, tem que ser de você com o papai, tem que ser de você com Deus. Para quando você fala com alguém, quando você conversa com alguém, conta os seus segredos, conta as suas coisas, as suas histórias, essa pessoa ela precisa ser uma pessoa que é a sua chegada, ele é íntimo seu. E como que isso deve acontecer? Buscando a Deus. Você tem que se aproximar de Deus mais e mais. E quando você começa a criar um relacionamento com Deus, você começa a entender que Ele te ouve e que Ele sim te escuta. Eu tô agora aqui e eu tenho certeza que Deus tá aqui comigo. Aí tem muitas pessoas que ainda são novas convertidas e não entendem ainda. Então eu vou explicar pra vocês, amados. Para essas pessoas que não entendem, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele tá presente em todos os lugares. Ele tem ciência de todos os lugares. Ele tem poder em todos os lugares. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, Jesus está aqui comigo ou será que ele está cuidando de outra pessoa? Muitas das vezes as pessoas estão tão machucadas ou não conhecem a palavra que elas não entendem o que é onipresente, onipotente e onisciente. Então, às vezes elas falam assim, nossa, será que Deus vai perder tempo comigo, sendo que ele tem tanta coisa para fazer aí fora, tem tanta gente para cuidar? Eu duvido que ele vai perder tempo comigo. Mas, amados, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele vê tudo, ele tem ciência de tudo. Ele é presente em todo tempo. Ele pode fazer tudo em todo tempo. Ele é Deus. Então, assim, o que eu te falo hoje, para essas pessoas que ficam pedindo oração para um e para outro, amados, busquem a oração vocês mesmos. A oração mais poderosa que existe é a sua. A oração mais poderosa que existe do seu casamento é a sua oração. Nossa, Joyce, mas eu não posso pedir oração? Claro que você pode. Muitas das vezes nós precisamos orar um pelos outros. Muitas das vezes nós precisamos interceder um pelos outros. A própria Bíblia pede isso da gente. Mas não todo o tempo, amados. E eu tenho visto pessoas falando, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ou muitas pessoas fazendo orações no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E, gente, Deus, ele quer algo mais de você do que isso. Ele não quer que a sua oração seja uma oração explícita, sabe? Que você tá ali falando, Deus, Jesus, olha pra mim por isso, por aquilo, por esse, por isso. Não, tem que ser algo seu com Deus. A maior oração de todas é entre você e o Pai. Por quê, Joyce? Qual que é o intuito disso? Se uma pessoa orar pelo meu casamento, não vai ser mais poderosa? Não. E as pessoas têm problema com isso. As pessoas têm tendência a pensar que a oração de outros, a oração de terceiros, é mais poderosa do que a sua própria. Mas, amados, não é. Não é. A palavra do Senhor em Isaías 65:24 vai dizer, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Por quê? Por que essa palavra? Qual que é o intuito? Muitas pessoas não vão entender o que eu tô falando aqui. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Porque Deus, ele conhece o seu coração. Ele sabe do que você precisa, amados. Então, muitas das vezes, você vai pedir oração para terceiro, aquela pessoa, ela não tá sentindo a dor que você tá sentindo. Ela não tá sofrendo na pele dela, na carne, na alma, no espírito, aquilo que você tá sentindo. Então ela vai orar assim por você. Ela vai orar. Mas olha a dimensão. Olha a dimensão de como a sua oração é mais poderosa do que de qualquer pessoa.
A sua oração pelo seu casamento, pela sua família, pela sua casa, pela sua vida é mais poderosa do que de qualquer pessoa. Hoje eu venho aqui quebrar isso na sua cabeça, sabe? Quebrar isso da sua cabeça de que a oração do irmão é mais poderosa do que a sua. Por que a sua oração é mais poderosa? Deus, ele conhece o seu coração. Deus, ele te conhece antes mesmo de você falar. Deus, ele sabe quem você é antes mesmo de você falar. Olha o que a palavra do Senhor em Mateus 7, 7 e 8 vai falar. Peçam e serão dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta, pois todo o que me pede, recebe, os que buscam encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amados, se você ficar pedindo oração para a sua amiga, para o seu primo, e eles vão ficar orando, olha aqui o que a palavra do Senhor diz. Você quer oração para você. Óbvio, amados, que a intercessão de um terceiro é boa, sabe? A oração de um terceiro é ótima, mas não é melhor que a sua. Não é melhor que a sua. Deus, ele quer falar com você de uma forma linda. Deus, ele quer abrir a porta para você. Deus, ele quer quebrar o seu coração. Deus, ele quer tirar do seu coração uma pedra que às vezes tem ainda, uma resistência sua que tem ainda. Então é necessário que você ore, é necessário que você busque e pare de achar que a oração do seu irmão é mais poderosa do que a sua. Não é. Não é. A palavra do Senhor em Isaías 65, 24, ela é clara quando fala: antes de clamar eu responderei. Deus, ele já te respondeu a oração. Só que você não consegue ouvir, não consegue ver a resposta. Sabe por quê? Porque você tá tão aflito, tão angustiado, que muitas das vezes você passa por cima daquilo. Ah, irmã, então não faz sentido isso. Por que Deus já respondeu a minha oração, amados? Quando eu falo que Deus já respondeu a sua oração, não significa que Deus vai restaurar naquele momento. Ai, meu casamento não foi restaurado, eu tô orando por isso. Mas Deus, ele já te deu uma resposta. Sabe qual foi a resposta que ele te deu? O dia que você pensou em desistir, quando você descobriu uma traição. O dia que você pensou em desistir porque tava doendo muito, ele não deixou. Ele não deixou. Olha como que Deus já respondeu sua oração. Antes mesmo de você orar. Quando você entrou no deserto, você nem sabia o que era deserto. Você não estava entendendo o que aconteceu quando seu marido e sua esposa saíram de casa. Você nem estava entendendo ainda o que estava acontecendo. E aí Deus já tinha respondido, sabe como? Te levando para o deserto. Olha que lindo, olha que louco isso. Deus, ele já te respondeu te levando para o deserto. Antes mesmo de você orar por restauração. E aí, como que ele te fez chegar até um grupo de restauração, um canal de restauração? Tá vendo como a prova de que Deus, ele ouve sua oração antes mesmo de você orar, antes mesmo de você pedir? Ele sabia que você precisava disso. Ele sabia que você precisaria estar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Deus é muito incrível, gente. E assim, sabe, tem um erro muito grande das pessoas. Por que, irmã? Então eu oro e parece que nada tá acontecendo. Eu oro e parece que eu tô me cansando de tanto orar. Porque, lá em Mateus 6, de 7 e 8, vai dizer: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Olha, já fez junção ao versículo que eu acabei de falar atrás. Então assim, amados, você se cansa porque você fica todo dia: Senhor, restaura meu casamento, Senhor, restaura minha família. Amados, se você comer a mesma comida todos os dias, você não vai enjoar? Vai! E é por isso que vocês estão errando. É nesse ponto que você está errando muitas das vezes. E você acha que sua oração não tem poder. Você acha que sua oração não tem nenhum peso. Por quê? Porque você está às vezes pedindo uma coisa repetida. Começa a conversar com Deus, começa a falar com Deus, sabe? Tem um dia que você vai orar: Senhor, eu não sei como tá lá do outro lado, o Senhor sabe por mim. Vai lá, visita o coração dele, visita o coração dela, Senhor. No outro dia você ora: Senhor, papaizinho, toma a vida do meu marido, da minha esposa nas suas mãos, porque ele tá perdido, pai, ele precisa do Senhor. Gente, tem que ser algo natural, você não precisa fazer um ritual para fazer uma oração.
Você não precisa fazer uma loucura e faz isso e faz aquilo, um auê para fazer uma oração. Não precisa. Deus, ele tá te ouvindo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tá aqui agora comigo. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, ele tá aqui, eu sei que ele tá. E ele tá aí do seu ladinho agora enquanto você tá ouvindo esse áudio. Sabe, não é porque você não está vendo ele, porque que ele não está aqui. Quantos milagres você já presenciou de pessoas que já estavam no leito de morte e sobreviveram? A sua vinda, o seu nascimento já é um milagre, amados. A sua estadia no deserto já é um milagre, porque ele está soldando o seu coração e está arrumando ele. Deus, ele permite que a ferida seja aberta, mas ele mesmo fecha a ferida. Ele fecha essa ferida. Essa ferida, ela precisa ser tratada, sabe? Às vezes você machucou tanto o seu marido, a sua esposa e seu marido te machucaram tanto, que aí foi abrindo uma ferida, foi machucando mais e mais essa ferida. Aí você entrou no deserto, você não sabia o que ia vir, como fazer, e você foi se machucando mais. E aí, quem é da área da saúde sabe que muitas das vezes, quando você tem uma ferida, você precisa abrir ela e você precisa raspar. Você precisa limpar aquele pus, você precisa limpar aquele sangue que fica em volta, criando uma casquinha, que muitas das vezes nem é a hora ainda de criar uma casquinha para limpar. Então aquela ferida dela tem que ser um pouco cutucada, ela tem que ser limpa para depois ser fechada. Então assim, amados, a sua oração ela tem um poder muito grande e às vezes você tá orando e dói. Dói porque você quer ver imediato acontecer, mas não é assim. Existe o processo da limpeza da sua ferida e no momento certo Deus vai fechar ela. Deus vai fechar ela no momento certo. Ele não tarda, ele não falha, amados. E Deus, ele deixa uma palavra tão linda pra gente, Mateus 21:22. E tudo que me pedirem em oração, se creres, receberão. Olha que lindo, lá no começo a gente falou sobre que Deus, ele ouve a nossa oração antes mesmo da gente fazer ela. E aqui Deus fala, e tudo que me pedirem em oração, se creres, receberão. Aqui não tá falando, tudo que sua amiga, seu primo, a irmã da igreja pedirem em oração, você vai receber. Não tá falando, amados. Aqui não tá falando pra você que tudo que você pedir pro seu pastor orar, você vai receber. Não, existe um momento das pessoas orarem por você, existe, mas você não pode viver só de oração dos outros, de terceiros. Deus, ele sabe o que tá dentro do seu coração, mas ele quer ouvir da sua boca também. Ah, irmão, mas eu não tenho força pra orar. Desculpa, amados. Se você tá falando que você não tem força pra orar, porque tem algum problema. Tem algum problema. Ninguém nunca tem força pra falar com Deus. Ninguém nunca acaba a força pra falar com Deus. Deus, ele tem que ser o nosso melhor amigo. Você tem que ter força para falar com ele todos os dias. Ele precisa ser o seu escape. Ele precisa ser o seu braço forte ali no momento da angústia. Gente, não tem problema. Sai falando na rua com ele. Conversa, eu falo com ele direto, onde eu tô. Eita, Senhor, hoje será que vai chover? Ai, Senhor, ele precisa ser seu amigo. Você precisa dar valor à sua oração mais do que a oração dos outros. Para de ficar dando valor à oração de terceiro, sendo que a sua é a que importa. É o seu casamento que está em jogo, amados. Deus te colocou no deserto, foi para você criar uma comunhão com Deus. E a comunhão que a gente cria é através da palavra, através da oração. Então você precisa começar a abrir seu coração e falar com o Pai. Você precisa se abrir para Ele e dar o seu melhor para Ele em palavras. Não ignore a Deus, não repudie a Deus. Dói, não dói? Quando seu marido falou que não quer falar com você, quando sua esposa falar, eu não quero falar com você, não me procura, não fala comigo, eu não quero falar com você, não dói? E às vezes você mesmo faz isso com Deus. Às vezes você mesmo faz isso com Ele. Às vezes você ignora Deus o dia todo sem falar com Ele. Fala com Ele, conversa com Ele agora. Depois que você terminar esse vídeo, conversa com Ele. Paizinho, me ensina a orar, Pai. Jesus, me ensina a entender que eu não preciso ficar pedindo para um e para outro oração, porque o Senhor ouve o meu coração. Cada batida do seu coração é o compasso do que Deus está te ouvindo. A gente fala o coração, mas é a mente, a gente sabe que é a mente.
Mas cada pulsar do seu peito, do seu coração, cada vez que o seu sangue é bombeado no seu coração, pelo seu coração, Deus, ele tá ali, ó, contemplando seu respirar. Seu milésimo de segundo, amados, Deus tá aqui, Deus tá aí. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Para de ficar colocando na mão de outros a sua vida. Sabe, as pessoas não estão dispostas a ficar orando o tempo todo por terceiros. Quantas vezes pessoas te pediram oração e você tá orando por elas até agora? Não, chega um momento que você não ora mais. Então imagina, se dependesse de terceiros para restaurar seu casamento. Você já parou para pensar? Não, é você e Deus, a luta é você e Deus. Então vamos lá, gente, levanta a cabeça, fala: Senhor, me ensina a orar, eu quero conversar com o Senhor. E eu não tô falando só de orar por casamento, eu tô falando de orar por tudo. Fala: Senhor, hoje eu quero ir lá numa loja e quero comprar copo, porque eu tô precisando de copo novo, Senhor. Chega lá, Pai, faz uma promoção. Conversa, pode ser, pra você parece besteira, mas não é. Ele quer te ouvir, ele ama conversar com você. Ele tem um filho, ele quer te ouvir. Você não tá só. E às vezes você se sente só porque você mesmo coloca isso na sua cabeça. Você não está só, você tem um Deus que ele fala com você, ele te ouve. Eu quero trazer na sua mente agora o seu cuidado com o seu casamento. Porque às vezes você tá colocando o seu casamento na mão de um e de outro e não tá tendo o cuidado que Deus te colocou no deserto para ter. A palavra do Senhor em Romanos 12:11 vai dizer: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. É o que eu tô falando agora, amados. Trabalhem com ele, que ele vai trabalhar com você. Se aproxime dele, que você vai ouvir a voz dele. Cada vez que você cria mais intimidade com ele, mais ele vai falar com você. Tá bom? E é essa palavra que eu quero deixar pra você hoje. A oração mais poderosa para a restauração do seu casamento é a sua mesma. É a sua oração. É a oração mais poderosa que tem para o seu casamento, é a sua oração. É quando você se rasga na presença do Senhor, rasga o seu coração na presença dele e fala: papai, sabe, quando você tá sem força para orar, só chora. O Espírito Santo, ele ouve a sua oração, ele recolhe as suas lágrimas como oração e leva até o céu, amados. Então parem de limitar Deus, parem de colocar ele dentro de uma caixa e pensar que ele tá tão distante. Não, ele tá aí agora. Ele tá aqui comigo agora. Ele tá ouvindo enquanto eu tô aqui ministrando para vocês. Ele tá me usando enquanto eu tô ministrando para vocês, para trazer paz pro seu coração. E eu sei que muitas pessoas precisavam ouvir isso. Muitas pessoas tinham dúvida da oração mais poderosa para a restauração do casamento. E ela é a sua oração. É a partir do momento que você tem intimidade com Deus que ele muda a sua história. Fiquem todos na paz do Senhor, amados.